Alô, Fernando Belcal mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje respondendo a pergunta do Tenilson Silva, que questionou o seguinte: se a gente está usando um alimentador, ainda existe o risco de kickback? Então, para a gente responder adequadamente, vamos lembrar o que é o kickback, né? O que é um alimentador e qual a influência positiva ou negativa que um alimentador possa ter no kickback, no fenômeno de kickback. Então, pessoal, o que é o kickback ou contragolpe, né? Ele acontece quando a máquina arremessa a peça no sentido contrário ao da alimentação dela, tá? A gente pode ter kickback acontecendo em serra circular, em tupi estacionária, em desengrosso, inclusive num desengrosso, tá? Só que é muito mais frequente a gente ver casos de kickback na serra circular, porque é a máquina mais utilizada, né? E aí, em função da frequência de utilização, a gente tem um maior número de casos, um maior número absoluto de casos acontecendo na serra circular. Então, o que é o kickback? Bem, ele acontece normalmente num corte longitudinal, né? Vamos mostrar isso aqui. A gente, por exemplo, está cortando uma peça de madeira, a peça está indo aqui, em algum momento, qualquer que seja o motivo, a peça se desvia da guia paralela, vem em direção ao disco, é apanhada pelo disco e o disco joga a peça para trás, né? Aqui nós temos um exemplo de uma peça que sofreu kickback, né? No caso, não era um corte longitudinal, né? Não era uma galga, era um corte transversal, mas a pessoa que estava fazendo o corte se esqueceu de puxar completamente a peça e aí uma elevação de serra de 8,5 mm pegou a peça, virou a peça, fez com que a peça fizesse essa trajetória aqui e a peça foi arremessada para trás. Essa peça aqui, que deve ter aproximadamente aí uns 300 a 500 gramas, né? Entre 300 gramas e meio quilo, ela foi arremessada para trás, em menos de um segundo ela voou algo aí da ordem de uns 8 metros, pegou um vidro e estilhaçou um vidro de 1 centímetro de espessura, tá? Para vocês verem, né, que o processo, né, o fenômeno do kickback não é um fenômeno que a gente possa tratar de maneira leve, é uma coisa muito grave, tá? Então, nada de leveza, nada de pegar leve com kickback, porque kickback machuca e pode matar, tá? Já soube de casos de pessoas mortas em ocorrências de kickback, né? Então, a pergunta do Tenilson: se eu estou usando alimentador, né, o alimentador, ele evita que aconteça o kickback? Então, primeiro, o que é um alimentador? Eu não tenho um aqui, mas eu tenho um aparato ultra mega sofisticado para mostrar o que é um alimentador, certo? Esse aparato foi desenvolvido em vários anos de trabalho, está aqui, né? São esses 2 rolos de papel toalha, né? Foram vários anos de trabalho, mas não meus, né? E realmente levou anos para o pessoal desenvolver os rolos de papel toalha. Então imaginem que a gente tem aqui um dispositivo que faça com que esses rolos se movimentem, rolos de borracha. Então, ao se movimentarem, né, eles estão presos aqui no dispositivo, tem uma rotação, né? Por serem de borracha, tem atrito, e aí eles empurram a peça automaticamente, né? Então você coloca a peça aqui, a peça vai sendo empurrada, né? Então a pergunta: o alimentador, né, esse sofisticadíssimo sistema que eu estou mostrando aqui, ele tem influência sobre o kickback? O que acontece, né? Enquanto o alimentador está atuando aqui sobre a peça, ele mantém a peça quieta, baixinha, né? Mas não necessariamente a peça vai ficar livre de entrar em contato com o disco. Então, dependendo de uma série de fatores, mas basicamente do peso da peça, tá? E de como a peça está sendo empurrada na direção do disco, certo? O kickback pode acontecer. O fato da gente ter rolos alimentadores, sejam eles na entrada, sejam eles na saída, tá? Podem dificultar a ocorrência.
ou seja, a frequência de ocorrência pode ser mais baixa. Mas dependendo da peça que está sendo cortada, né, e de como ela foi atirada para cima do disco, do jeito que o disco pegou a peça, o kickback ainda pode acontecer, né? Então, Tenilson, os alimentadores, eles têm influência no processo do kickback? A resposta é sim. Eles podem reduzir a chance de ocorrência. Agora, podem impedir definitivamente que aconteça? A resposta é não. Tá? Não depende só do alimentador a ocorrência ou não do processo do kickback. Se você tiver, por exemplo, uma guia paralela que esteja fechando em relação ao disco, e se na saída da peça, né, a saída da peça do disco de serra, a peça for empurrada contra o disco, dependendo do jeito que o disco pegue a peça, ele pode ter força suficiente para anular a ação dos empurradores, né, dos acionadores, e aí acabar devolvendo a peça e o kickback ocorrendo, ok? Então, para concluir, o alimentador tem influência sobre a ocorrência do kickback, né, do contragolpe? A resposta é sim. Essa influência é positiva? Positiva no sentido de prevenir a ocorrência do kickback? A resposta é sim. Tá? Mas essa ação é definitiva, ou seja, colocou o alimentador, nunca mais você vai ter kickback? A resposta é não. Ele eventualmente pode acontecer, né? Nesse caso, o que a gente tem que lembrar é da ação da barbatana de tubarão ou cabeçote divisor, né? Essa máquina aqui não está preparada para recebê-lo, né? Nós já estamos pensando em como adaptá-la para fazer isso, né? Uma barbatana de tubarão que acompanha o disco, do jeito que ela está aqui, só uma barbatana de tubarão fixa, e aí não daria para fazer o que a gente quer, para usar, mas em ter na barbatana de tubarão, e as máquinas novas, elas costumam vir equipadas, a barbatana, ela trabalha para impedir que a peça remonte sobre o disco e aí a peça não remontando sobre o disco, não há contato físico entre a peça e o disco e, consequentemente, a peça não é atirada para trás, como acontece nos casos das máquinas nas quais a barbatana de tubarão não está presente, né? No nosso caso aqui, a gente usa um empurrador que mantém força para baixo, para frente, né? Para baixo para impedir da peça ser levantada, para frente porque é o sentido de corte, e todas as vezes a gente coloca o empurrador inclinado para forçar a peça contra a guia paralela. A nossa guia paralela, no caso, ela é regulada para estar um pelo de pulga mais distante aqui na saída do que na entrada, justamente para prevenir, para reduzir a chance de que a peça vá para cima do disco e a gente tenha a ocorrência do kickback, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Instagram e no YouTube. E, como eu sempre digo, vamos juntos?